A paz do Senhor a todos nossos queridos e amados adolescentes em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do canal aqui do setor do bairro Mapim, que nós temos aqui como pastor responsável, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. Eu sou o professor Claudinho Santos e estarei discorrendo com vocês neste primeiro trimestre de 2019 sobre um tema importante, que é da lição do Juvenis, música, que som é este? Muito bem, queridos adolescentes, olhamos para a imensa alegria, com imensa alegria que eu venho voltar para mais uma vez, grato ao nosso Deus, para trazer esse conteúdos adicionais para lições do Juvenis. Chegamos ao primeiro trimestre de 2019 e nós teremos aqui a oportunidade para nós aprender sobre a importância do louvor e da adoração. E nessa lição de hoje estudaremos a respeito da música, e vamos comentar que a música é a combinação harmoniosa e expressiva de sons, de combinações de ritmos, harmonia, melodia e maneiras agradáveis aos ouvidos. Como lemos na Bíblia no Antigo Testamento, notamos que a presença do louvor através da música como elemento fundamental do culto a Deus. Que coisa maravilhosa, adolescentes! Estarei citando várias referências bíblicas que não constam aqui na lição de vocês, tá ok? Mas servirão de subsídios para vocês enriquecer as suas vidas espirituais. Estarei citando várias referências bíblicas, portanto já passa a mão aí no seu caderno de anotação, tá ok? Na sua caneta ou seu lápis, tá ok? Para que você possa fazer as suas anotações. E no tópico de número 1, o que é música? Muito bem, adolescentes. Acabamos de aprender com que a música e a adoração no Antigo Testamento, mesmo sem notas musicais, o livro de Jó, somos informados quando Deus, ou seja, estava criando a terra, os anjos cantavam de alegria. Jó, no capítulo 38, do verso 1 ao verso número 7. As menções, das estrelas como filhos de Deus, as estrelas como os filhos de Deus em Jó, é referência aos anjos, tá ok? A música existiu há muito anterior, entendeu? A música é voltada desde Gênesis. A primeira menção da música em instrumentos se encontra não somente em Gênesis, no capítulo 4, verso 21, tá ok? Mas vamos encontrar também aqui, queridos, uma referência bíblica aonde que prova que encontramos a primeira característica importante sobre a música. Olha que coisa maravilhosa. E quando nós olhamos aqui para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, tá ok? Do verso 13, estava aqui, ó. Olha só para você entender a importância. Olha aqui, ó. Vou ler o verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, obra dos teus tambores. Ora, obra dos teus tambores e dos teus pífaros. Olha que coisa interessante aqui, adolescente. Estava em quente no dia que foste criado, foram preparados. Quem que era este aqui? Este aqui se chama assim o querubim ungido, né? Que se transformou depois em Satanás, que nós podemos observar aqui que hoje ele é um manipulador do sistema mundano. Então Satanás, antes ele era o querubim ungido, nele estava a perfeição de tudo aquele que Deus criara, e nele Deus colocou também pífaros, tambores, ou seja, de dentro dele saíam louvores que enaltecia o nome do nosso eterno Deus. Então uma das referências bíblicas sobre ao surgimento da música e que nós podemos ter uma conotação profunda
está aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 28, verso 13. Quando nós olhamos aqui também, como acabei de citar também aqui em Gênesis, no capítulo 4, e verso 20 ao 21, aí vem a sequência. Muito bem. Em inúmeras passagens da Bíblia, adolescentes, nós mostra as diferentes finalidades da música, que é promover alegria, como está em Gênesis, no capítulo 31 e do verso 27, como também em Eclesiastes, no capítulo 2, do versículo 1 até o verso número 9, como a expressão da arte, da poesias, cantores como trazendo textos e alegrias, enfim. O interessante é que para a profissão, como está em Salmos, de número 73, como também em Salmo 32, e também como a oração, como está em Salmo do verso 7 ao 38 ao 64, como a oração. E o interessante, adolescente, que no Antigo Testamento o requisito de passagens do assuntos, e o Novo Testamento dá a devida importância também. Os ministros de louvores da antiguidade, conhecido bem Asaf, Coré, Atã e até mesmo Moisés, como a oração do Salmo 90, incluindo o inário oficial, que é o livro dos Salmos. Que coisa maravilhosa, e sem dúvida, adolescentes, sem dúvida, quem mais se destacou foi Davi. Davi foi músico, arranjador e letrista. Ele fez do louvor não somente um meio de estabelecer comunhão com Deus, mas também uma arma poderosa para situações difíceis da sua vida. Que coisa maravilhosa! É Davi que a letra tão cantada em nossa igreja, tão somente. É de Davi as letras tão cantadas em nossas igrejas atualmente. Na presença dos deuses, eis que cantarei louvores a ti, Salmos de número 138, verso 1. E também o mais conhecido testemunho de liderança espiritual por meio do louvor, e Davi como ministro do louvor. E sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia-se aliviado e se achava melhor. O espírito mal se retirava dele. Isso está em 1 Samuel, no capítulo 16 e do verso 23. E no Novo Testamento, adolescente, nós vamos ver aqui no Novo Testamento, aqui nós vemos aqui que a presença da música é real. O próprio Senhor Jesus e seus discípulos participavam de um período de louvores, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso está em Mateus, no capítulo 26 e do verso 30. Ou seja, Jesus estava prestes para ser preso, já entrando no jardim das Oliveiras, né, que é o jardim de Getsemane, no Monte das Oliveiras. Nós podemos observar ali que Jesus, antes de morrer, eles cantavam um hino. E possivelmente essa melodia era uma de muita alegria, de muita palmas, né? De muita felicidade. Isso é uma coisa extraordinária. E os discípulos começaram a observar ali que Jesus, ele se manteve, adolescentes, um equilíbrio em caos. Mesmo sabendo que o mundo estava desabando sobre a tua vida, ele estava feliz, ele estava alegre, porque ele era um dos maiores gerenciador das emoções e do equilíbrio psicossomático em Cristo Jesus. Nele, inclusive, Jesus cantou com seus discípulos. Muito bem. O que é de fato definição música? Vamos lá. O que é a música? Muito bem, adolescentes. O vocábulo latino música vem do grego, que é musiker, a arte da musas, ou da metodologia grega, a moves musas, ou patrocínio a ciência e as artes, com os filhos de Zeus, ou seja, são as filhas de Zeus, ou seja, de Benefocen, a memória, Cariope, ou seja, que são a época, ou crio, ou história, ou interpem, ou música. Bolpônia, que é a tragédia, ou Thalia, que é comédia, Urânia, que é antronomia, Erátomo, que é poesia, ou que é uma poesia amorosa, ou Teneprosicônia, que é dança,
ou seja, ou tolimina, que são, ou seja, alguns, são as palavras meio complicadas, adolescente, mas vamos chegar no dominador comum. Muito bem. O que acontece? De acordo com o dicionário da língua portuguesa, adolescentes, a música é a arte e a técnica de combinar sons de maneira agradável aos ouvidos, tá certo? Agradável não é em relação ao gosto musical, mas aos bons efeitos que causam ao ouvido humano. É para isto que nós precisamos ser composta de quê? De emissões vibratórias com frequências que são bem definidas, que podem ser captadas pelas imitações fisiológicas dos ouvidos. Ela é uma ciência, mas também uma arte. E daí o salmista, ele toca aí bem com júbilo. Isso está em Salmo de número 33 do verso 3. Tocar bem diz respeito à parte técnica, a ciência, que de maneira nenhuma deve ser deixada de lado ou tocada, tem que ser tocada com júbilo, mas com as suas aplicações, que é a arte. Olha que coisa maravilhosa. Mas quando eu posso observar aqui, a música tem recebido vários adjetivos. Então vamos para ver quais são os adjetivos da música. A música clássica é escrita por compositores que caracterizam, façam por classismo, música de acordo com predeterminadas formas de arte. Música, ou seja, que não é do gênero popular. Muito bem. Música sinfônica consiste em sinfonia ou em peças para grande orquestra, música vocal ou harmônica composta para ser cantada. Muito bem. E nós vemos aqui também a terceira característica, música ritmo. A primeira eu falei sobre a música que tem os seus adjetivos, a segunda eu falei sobre a música sinfônicas e agora sobre música ritmo, aquelas que foram criadas nos períodos que compõem, que são ordenados a perfeita simetria. Muito bem. Música folclórica anônima, de transmissão oral antiga, que constitui de patrimônio comum do povo de uma determinada região, etnias. Ou seja, existe a música pop ou popular, que é nacional ou estrangeira, que é voltada principalmente para o público jovem, com temas alegres, românticos, enfim. Música popular, ou seja, o interessante, que eu já falei sobre a música com seus adjetivos, músicas sinfônicas, música ritmas, música folclórica, música pópica e a música popular. Ou seja, que tem larga difusões do povo através do rádio, do disco e da televisão, que geralmente tem sucessos efêmeros. E agora música sertaneja, música originária do interior, típica do estado da região centro-oeste, executada pelos instrumentos viola, ordenamento como de alguns instrumentos, até mesmo eletrônicos, sanfonas e assim por diante. Música profanas. Ora, agora veja bem aqui, ó, o que não se destina do alto religioso. Então ela é simplesmente uma música mundana. Tá ok? E agora vamos ver aqui a música sacra ou sagrada. A composição que provém de um assunto que é orações, do culto religioso, que a arte que originalmente executam nas igrejas. Há mais de 430 menções a música e louvor na Bíblia Sagrada. No livro de Salmo é o maior das escrituras, com 150 capítulos. É um grande inário de louvor ao Senhor. Há mais de 430 menções de música e louvor na Bíblia Sagrada. O livro de Salmo é uma maior escritura, com 150 capítulos e com grandes inários de louvor ao Senhor. Ou seja, o louvor, apesar de não ser uma tarefa tão prima, mas a igreja na terra haja vista um grande desafio. Muito bem, adolescentes, nós podemos observar aqui que a extensão da música é na neutra, ou unifixiva. No mundo a música é usada como ferramenta ampla
de conhecimento de transformações do homem, mas não podemos destacar a possibilidade inversa. Ela pode sim alterar a consciência e levar ao sentimento de estresse, ou independentemente de a letra, ou ser de uma profissão, ou ser cristã ou mundana. A música em si tem poder e de modo nenhum pode ser considerada neutra ou unifessiva. Muito bem. A música também é capaz de produzir diversas sensações e emoções. Ela faz rir, chorar, cantar, dançar, além de exercer influência no intelecto e muitas áreas. Segundo os zonicologistas, que é a ciência que estuda a música e os seus efeitos, a música ela pode acelerar ou reduzir os batimentos cardíacos, né? Irritar ou relaxar os nervos, ou aumentar ou diminuir a expressão arterial, ou ajudar ou prejudicar a digestão de alimentos e muitas outras coisas. Talvez você não sabia disso, adolescente, mas olha o quanto é importante a gente estudar e comentar a respeito da música. Muito bem, que maravilha, hein? Adolescentes, nós podemos observar aqui, quando nós entramos aqui no tópico de número 2, nós podemos observar aqui a música é um dom de Deus. Ao criar o homem, ao afirmar a sua semelhança ao Senhor, concedeu-lhe alguns dons e talentos com características dele, que é o intelecto. Está em Gênesis no capítulo 2 e verso 15. A governança em Gênesis no capítulo ali em Gênesis é a capacidade de criar, como está em Gênesis no capítulo 2 do verso 19 ao 20. Entendemos os dons naturais como os dons espirituais. Dons naturais é o dom natural. Existem os dons naturais, que são habilidades e talentos que todos nascem com ele. Alguns nascem com muita voz para cantar e outros com muitas habilidades. Dons espirituais. Em termos geral, os dons espirituais são dádiva de Deus à igreja para realizar o ministério de edificação dos santos, com a descrição que é batizar com o Espírito, ou todos que são batizados com o Espírito Santo, tem que buscar os melhores zelos dos dons espirituais. Muito bem. E o interessante é que a música é um veículo de transporte para o louvor e a adoração. Ou seja, louvar a Deus se torna muito agradável com a música. E é muito gostoso expressar o nosso louvor e adoração a Deus através dela, que tem a sua importância como criação de Deus. É uma criação de Deus, como está em Romanos 9 ao 36, como está em Apocalipse no capítulo 4 versículo 11. É como a Bíblia nos mostra, a música está presente nos céus. Está Apocalipse no capítulo 14 e do verso 3 e aí por diante, adolescente. Então isso é coisa maravilhosa. É o exemplo que a música tem sido usada há muito tempo para induzir muitas vezes as pessoas a pecar. Sabia disso, adolescente? Muito bem. Podemos contextualizar este assunto traçando um paralelo hoje é utilizado para influenciar negativamente ao homem. Existe a música que leva as pessoas até os seus cônjuges, até mesmo seus amigos, e até mesmo beber compulsivamente, a se chegar até mesmo se suicidar. Assim como a música pode levar a uma nação a jubilar diante de Deus, também pode levar uma nação a se rebelar contra o próprio Criador. É o poder que a música tem em si. Por exemplo, como as drogas enlouquecem e encorajam e se drogam, principalmente alguns adolescentes que façam isso, como das drogas, e que levam, principalmente dos rock and roll, que se drogam para fazer o seu show, e é uma realidade em que nós vemos em todo o contexto da nossa sociedade. Isso não é, né? Isso é o que nós podemos observar. E deveremos louvar a Deus no seu santuário, adolescente. É no firmamento do seu amor, louvar pelos seus atos, louvar conforme as excelências da sua grandeza, louvar com soul, com trombeta, com saltério, com harpa, louvar com artufe e com abundância, louvar com instrumento de corda.
com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Isso está em Salmos, de número 150. Maravilha, adolescentes. Isso é importante, hein? Nós estamos falando sobre a respeito da música. O interessante, adolescente, que eu vejo aqui que este estava reconhecido como salmo. Ele reflete sobre uma variedade de instrumentos e que todos deles devem louvar ao Senhor. O salmista queria mostrar que não existe um tipo de instrumento como para os quais devemos louvar ao Senhor, mas tudo quanto tem fôlego louva o Senhor. Se estivesse no Éden, que nem eu estivesse no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas, né? Eu acabei de citar para vocês, falando a respeito de um anjo de luz que foi criado. Isso se tem em Ezequiel capítulo 28, do verso 13, Ezequiel capítulo 28, verso 13, a respeito do anjo de luz que foi preparado com todos aqueles instrumentos para poder adorar ao Senhor nosso Deus. E nós estava tratando aqui de Lúcifer, e este versículo nos mostra que Deus, ao criar Lúcifer, também criou instrumentos musicais para que ele tocasse ao seu louvor. Era assim que acontecia antigamente, antes da sua queda. Por isso que a música música mundana é o que tem mais evidência, são aquelas que mais tendenciosa, seja levando ao sexo ilícito, depravação e aí por diante. São coisas terríveis, canções que levam a profanar até mesmo o nome de Deus. Indo aqui para o tópico número 3, a música é uma forma de expressão. E já concluindo aqui, adolescentes, aqui, a música é uma forma de expressão. A música é um instrumento capaz de comunicar, porque aqueles que ouvem criam sentimentos e sensações diversas. Muito bem. O interessante é que a música, ela exalta cada alegria e suaviza cada tristeza, expelem enfermidades e aponta cada dor e subjuga o veneno de cada praga. Quando cultivamos a música que gostamos, é bom demais. Mas cada um de nós temos aquela música que toca o nosso coração. Pessoas de todas as raças, religiões, países têm as suas maneiras de se expressar através da música. Interessante que os outros povos podem, ou seja, apreciá-la, pois a música é universal. Temos o direito de não somente gostar de determinados ritmos, mas temos o dever de respeitar todos os ritmos de melodias. Cada cultura tem a sua maneira de se expressar e comunicar através do meio musical, né, adolescentes? Que instrumento devemos usar no culto? Não há proibição de instrumentais na Bíblia, nas Escrituras. O que importa para Deus é que toca, como toca. Como está em em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. A palavra de Deus, ela nos orienta que são vários instrumentos sonoros, repercussões, como está em 2 Crônicas 15, 14. Apesar disso, adolescente, é importante que pastores e líderes que tenham um bom senso e que temem para o fato de ser instrumento, de estarem intrinsecamente associados aos cultos favorecidos aos falsos deuses. Às vezes não podemos cultuar, às vezes trazer para Deus. Mas a primeira referência a respeito dos instrumentos musicais o texto menciona algumas armas, como alguns órgãos, como estão em hebraico, como o kani, que é referente ao órgão eletrônico, conhecido como os tempos modernos, como era um tipo de flauta. Por essa razão, as versões atualizadas da Bíblia traduz como o erudito termo como flauta, tá, adolescente? O órgão que conhecemos hoje surge somente em meados do século 14 na Europa, e os egípcios produziram muitos instrumentos como o trígono, a harpa de pequeno porte, granular e com poucas cordas. Enfim, tem várias formas de poder
adorar ao nome do nosso eterno Deus. Adolescentes, eu quero ficar aqui nesta lição, procuramos com bastante maestria de poder liderar, tocar e dirigir louvores ao povo de Deus. Sabemos que não é uma tarefa fácil, é preciso estar dependente da graça de Deus para ter equilíbrio emocional, espiritual. Busco um espírito de adoração e perseverar, que a música é constante, é importante, buscar maturidade, a oração é o combustível. Para nada se faz sem a oração, é preciso estar sobre muita oração, é preciso ter um equilíbrio emocional, é preciso ensaiar antes do culto, preparar os instrumentos, enfim. Vocês que estão ingressando aqui na banda de música, adolescentes, continua com todo esse ânimo, tá ok? Continua dedicando, porque Deus agrada, tá ok? Que Deus abençoe a todos vocês. Fico aqui por este resumo desta lição e até a próxima aula, se Deus nos permitir. A paz dos seus adolescentes em Cristo Jesus.